Paga uma luz ali, ó. Paga essa luz. Pode pagar as luzes. Deixa só do fundo. Mais uma. Isso aí. Não. Aí é chinesa. Outro? Mas ele quer ficar me Ele é professor de geografia, pesquisador e é uma gracinha. Hoje eu vou conversar com ele, professor Pasquale Petrone da USP. Mas antes eu gostaria de saber, tem alguma pessoa que faz aniversário aqui hoje? Vocês querem cantar um parabéns? Sim! Então pode cantar então. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Ju! Viva! Juliana, você seja muito feliz. Bom, boa noite, professor Pasquale. É um prazer imenso você aqui de novo. Você estava me devendo essa entrevista. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Maria. Essa manhã de sono, essa manhã de chuva, né? Gostoso, dá um soninho, né? É muito bom, é muito bom. É um prazer estar aqui também. Eu estava devendo essa visita e estou aqui. Seu Pasquale, quando o senhor ingressou na faculdade de filosofia, por que escolheu e por que se dedicou à área da geografia? Bom, o meu ingresso na área da geografia, assim como na faculdade de filosofia, está relacionado diretamente a uma questão pessoal, né? Nós estávamos no período da Segunda Guerra Mundial. Eu estudava no modelo de escola italiana, que era um pouquinho diferente da escola brasileira, né? A minha intenção era voltar à Itália para cursar a universidade no meu país de origem. No Brasil, naquele período, tinha uma diferença, né, em relação à Itália, na questão do estudo ginasial. Enquanto o Brasil, essa etapa demorava 5 anos, na Itália eram somente 4 anos. Como era a minha intenção voltar à Itália, eu cursei no modelo dos 2 currículos, para que a partir do momento que eu concluísse aqui no Brasil, eu pudesse entrar na universidade lá na Itália. E aí também, né, no Brasil tinha o liceu científico, né, que depois que nós acabávamos os 5 anos de ginásio, você poderia iniciar o liceu. Porém, aconteceu um fato importante, né, que foi nesse mesmo período da Segunda Guerra Mundial, que foi o rompimento do Brasil com a Itália. Esse rompimento gerou um boicote dos professores italianos, né, que trabalhavam aqui no Brasil, e o fechamento de boa parte das escolas italianas. Deste modo, não me restou outra opção a não ser começar a estudar no currículo brasileiro. E essa escola que você estudou, por acaso, era o Dante Alighieri? Sim, era o Dante Alighieri. Eu tive que partir para o currículo brasileiro porque para mim não restou outra alternativa, como eu disse. Porque eu precisava concluir o ensino. E assim como as escolas italianas estavam fechadas, eu só tive essa saída. Só que no Brasil, depois que eu concluí o ginasial, eu pude ir para o ensino científico, para o liceu científico. No liceu científico foi aí, nesse momento, que eu conheci a faculdade de filosofia. E aí me aprofundei mais ainda, conheci o curso de História e Geografia. Optei pelo curso de História e Geografia mais pela História. Eu já tinha um conhecimento um pouco básico, né? E nesse conhecimento eu me identificava um pouco com o curso e acabei indo. Lá eu conheci o professor João Dante da Silveira, que me influenciou muito.
E aí, no decorrer do curso, eu já pude me identificar e sempre me interessar mais pela geografia, apesar da influência ser maior da parte relacionada à história. O senhor é uma gracinha, muito bom conversar com você, mas a gente está com uma pessoa aqui hoje que diz que conheceu o senhor na Itália e gostaria de fazer aquela coisa que o Domingão do Faustão faz, arquivo confidencial, mas Ele já está aí, professor? É você, senhor Eduardo? Não, o professor Petrone, eu tive a oportunidade de conviver com ele na Itália e ele sempre foi expoente no conhecimento de geografia. Acho que ele sempre teve o dom, né, de apresentar. E vocês eram amigos inseparáveis. A gente brincou. Vocês dormiam junto? Não, ele não tinha essa aptidão nenhuma. Sim. Mas foi interessante conhecer o professor. E hoje você veio aqui conversar com ele. Na verdade era para ele se emocionar, mas acho que ele não gostou muito da minha presença. Por quê? Professor, o senhor ficou feliz? Não gostou, porque você gostou da criação dele. Na verdade, eu não me lembro muito bem. O senhor sabe uma história dele para contar aqui pra gente? Bem, uma vez a gente estava em Veneza, o professor ia fazer um estudo do... Você lembra? Resolveu fazer um estudo de quanto estava subindo o rio de Veneza relacionado à cidade. Aí foi um estudo que norteou muito bem naquela época. A gente fez um trabalho... Obrigado, Eduardo. É um prazer conversar com você. Você enriquece a nossa conversa. Puxa, nesse momento eu tenho mais uma pergunta. Muito bom esse papo. O senhor não foi aluno do professor de Fontes, mas do professor Momberg, não é? Sim, Maria. Tive o prazer de ser aluno do professor Momberg, que influenciou muito na minha carreira. O professor de Fontaines, eu não fui aluno, porém eu conheci... É uma gracinha. Eu não fui aluno, mas eu conheci ele em palestras e em cursos curtos que ele me iniciava, né, na faculdade de filosofia. Posso dizer que foram um dos dois melhores professores que eu tive na minha graduação. Olha, é muito bom conversar com você. Você deu uma boa resumida. Calma aí. Só dá uma música de produção, por favor. Intervalo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o impacto da criação da FEFELESH. Para quem não sabe, você pode falar, plateia? A FEFELESH, acho que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, é isso. Tem até que a produção pegou uma imagem aqui. Tá aí já? Legal. Posso só... Pode, você tá na sua casa, você pode falar o que você quiser. Fala aí. Eu tive aula na minha graduação aí, né, nessa universidade, assim como também tive a oportunidade de ministrar algumas aulas aí, né. Sim. Eu tive aula com uma professora Glaucia. A Glaucia é um amor de pessoa, ela é muito querida. Faz tempo que eu conheço ela, né? Ela foi professora do Aziz. Muito bem. Senhor Pasquale, como o senhor vê o impacto da criação da faculdade na área da geografia? Pergunto porque entrevistamos o professor Eduardo França e ele disse que na área da história o impacto talvez tenha sido menor que em outras áreas devido à influência naquela época de professores brasileiros de renome na área da história do Brasil, como Taunay e Alfredo Hermes, que seguiam uma orientação tradicional. Em relação à geografia, o senhor acha que a faculdade de filosofia levou uma mudança no ensino, nas pesquisas? Sim. Pode falar. Sim.
ela influenciou muito na mudança cultural que existia, né? Porque a geografia, apesar de já estar, uma ciência já está se esquematizando, né? Mas ainda o ensino da geografia, as produções geográficas ainda estavam muito longe do que a sociedade poderia absorver. Né? Já existiam nomes expressivos na geografia, como o professor Delgado de Carvalho, mas não era bastante para frutificar o conhecimento em geografia. A geografia ainda era uma ciência não muito popular aqui no Brasil. As mudanças no caso específico da geografia em relação à Faculdade de Filosofia, né, e Ciências Humanas de São Paulo faz parte do processo. Ela não foi o grande balizador, ela não foi o que deu o pontapé inicial para essa mudança da popularização da geografia. Isso, norteador, exatamente. Mas ela fez parte de um processo. Talvez ela possa ter sido o mais importante, mas ela não foi ela sozinha que concluiu esse processo. Esse processo foi um todo. Senhor Eduardo, o senhor tem mais alguma coisa para falar? Né? O senhor está muito quieto. O senhor quer sentar aqui com a gente? Por favor, vem aqui. Pega uma cadeira, senta aqui com a gente.